Você já parou para pensar que, mesmo com as melhores intenções, você pode estar criando um filho que vai depender de você para sempre? Não estou falando só de pagar faculdade, estou falando de celular, de aluguel, de carro e até da hora de decidir se compra um tênis ou não. Imagina só, seu filho com 22 anos, formado, trabalhando e ainda te ligando. Mãe, me ajuda a ver se dá para pagar esse aluguel? Parece distante? Para muitos pais, é a realidade. E o pior, ninguém fez de propósito. A gente só achou que estava protegendo. Será que estamos educando filhos ou criando adultos financeiramente infantis? Porque o que parece carinho hoje pode virar dependência amanhã. Hoje, a gente vai falar de algo que quase ninguém ensina na infância, mas que molda o futuro do filho inteiro: educação financeira desde cedo. E não é sobre virar um mini banqueiro. É sobre autonomia, escolhas, valores e, principalmente, liberdade. Você sabia que criança de 3 anos já entende troca, escassez e espera? Então por que esperamos até os 18 ou mais para falar de dinheiro? Neste vídeo, vou te mostrar como transformar o dia a dia em aula de responsabilidade financeira, usando brincadeiras, potes coloridos e até idas ao supermercado. Tudo com muito brincar e aprender, sem pressão, sem culpa. E o mais importante, como isso tudo constrói inteligência emocional e formação de valores que vão muito além do dinheiro. Se você quer criar um filho que no futuro não dependa do seu bolso, mas sim te surpreenda com as próprias escolhas, fica comigo até o final, porque o que vem aí vai mudar a forma como você enxerga a infância. E começamos agora, pelo que quase todo mundo está fazendo errado sem perceber. A gente acha que está protegendo quando evita falar de dinheiro com as crianças. Mas, na verdade, estamos deixando um vazio que o mundo vai preencher, e nem sempre da melhor forma. Dizemos frases como: criança não precisa saber de dinheiro, ou quero que ele seja feliz, livre de preocupações. Parece bonito, né? Mas a vida não é assim. E quando o mundo real bate na porta, muitos filhos não estão prontos. O resultado? Jovens com 18, 20 anos, com um salário na mão pela primeira vez e em 3 meses já estão com o nome sujo, porque nunca aprenderam a dizer não para um tênis que não cabe no bolso. Segundo o SPC Brasil, mais de 60% dos jovens entre 18 e 24 anos já têm um nome negativado. E a principal causa não é ganhar pouco, é não saber gerenciar o pouco que se ganha. A educação financeira não chegou nas escolas. E em casa, muitos pais repetem o que aprenderam, ou falam de dinheiro com culpa, ou simplesmente evitam o assunto. Mas aqui vai uma verdade incômoda. Proteger demais é atrasar o amadurecimento. Quando não ensinamos sobre dinheiro, não estamos poupando a criança de problemas. Estamos poupando ela de aprender a resolvê-los. E isso afeta muito mais do que o bolso. Falta de autonomia mina a autoestima. Dependência financeira cria relacionamentos tóxicos. E a ansiedade por consumo vira um ciclo vicioso disfarçado de felicidade. A boa notícia? Tudo isso pode ser evitado. E o melhor, começa cedo, com brincadeiras, com decisões simples e até com erros. Porque errar com R$ 5 na mão aos 6 anos dói muito menos do que errar com R$ 3.000 aos 25. E é exatamente aí que entra a solução prática que você vai poder aplicar ainda hoje. Agora, vou te mostrar 4 estratégias reais usadas por famílias que já transformaram a relação dos filhos com dinheiro, sem teoria chata, só prática mesmo. Criança entende valor muito antes do que imaginamos. Só não entende juros ou inflação, mas entende desejo, espera e escolha. Pense assim: se ela sabe que precisa esperar pela vez no escorregador, por que não saberia que precisa poupar para o ursinho novo? É a mesma lógica. Desejo mais paciência igual a conquista. Use situações reais. Esse brinquedo custa 3 moedas. Você tem só 2. Quer poupar mais uma semana ou trocar por outro? É brincadeira? É. É aprendizado de verdade? Mais ainda. Deixe ela decidir quanto vai em cada um. Não precisa ser muito.
R$ 1 por semana já basta para começar. O importante é que ela sinta que está no controle. Essa brincadeira ensina mais do que finanças. Ensina inteligência emocional porque ela aprende a lidar com impulsos. E ensina formação de valores, porque doar vira escolha, não obrigação. Mesada não é presente, é troca. É o primeiro salário da vida e precisa vir com deveres. Exemplo prático. Você recebe R$ 20 por semana se arrumar a cama, guardar os brinquedos e ajudar a colocar a mesa. Simples, claro, justo. E aqui vem a parte mais difícil para nós, pais. Se ela gastar tudo no primeiro dia, não repõe. Deixa o erro acontecer, porque é na consequência que o aprendizado gruda. Frustração faz parte. E é melhor sentir frustração por ter gasto tudo com um pirulito aos 8 do que por ter comprado um celular que não precisava aos 22. Mostre contas simples. Este mês a conta de luz subiu porque deixamos o ar ligado o dia todo. O que podemos fazer diferente? Vá ao supermercado e pergunte: este suco custa R$ 8, o outro 5. Qual você acha melhor? Por quê? Ela vai pensar em preço, sabor, quantidade e começar a comparar custo-benefício. Isso não é sobre comparar custo-benefício, isso é sobre ensinar que todo gasto é uma escolha e que escolhas têm consequências, boas ou ruins. E sabe o que tudo isso constrói além do controle financeiro? Habilidades que vão moldar o caráter do seu filho para sempre. É disso que vamos falar agora. Educar financeiramente não é só sobre ensinar a poupar ou gastar bem. É sobre construir um adulto com autonomia, disciplina e propósito. Quando seu filho decide poupar por 4 semanas para comprar um brinquedo, ele não está só juntando dinheiro, ele está treinando paciência. E paciência é a base da inteligência emocional. Criança que aprende a esperar, desenvolve autocontrole. E autocontrole é o que evita a compra por impulso, a dívida por ansiedade e a dependência por insegurança. Cada vez que ele escolhe guardar, em vez de gastar, está fortalecendo um músculo invisível, mas poderoso, o da tomada de decisão. E isso vai muito além do bolso. Vai para a escola, para a carreira, para os relacionamentos. E quando ele doa uma parte do dinheiro, não está só ajudando alguém. Está aprendendo que dinheiro tem significado, que ele pode ser ferramenta de transformação, não só de consumo. Isso é formação de valores na prática. Não é discurso no jantar. É ação real, com consequência real. E o mais bonito? Ele começa a se ver como alguém capaz. Capaz de planejar, de errar, de recomeçar. E esse senso de competência é o que constrói autoestima verdadeira. Porque a autoestima não vem de elogios vazios, vem de conquistas reais. E poupar, e escolher, doar, errar e tentar de novo, tudo isso é conquista. No fim das contas, você não está criando um pequeno economista. Você está criando um ser humano resiliente, consciente e preparado para o futuro. E agora, a pergunta que vai definir tudo. Que tipo de legado você quer deixar? Pensa comigo. Você quer que seu filho, lá na casa dos 30, te ligue pedindo dinheiro para fechar o mês? Ou quer que ele te mostre, todo orgulhoso, o primeiro investimento que fez sozinho, sem pedir orientação? A diferença entre esses dois cenários não é sorte, é educação. É conversa, é prática diária de responsabilidade financeira, mesmo que pareça pequena. Você não precisa ser rico para ensinar isso, só precisa ser intencional. Porque o que parece um pote de vidro com moedas hoje é um adulto com liberdade amanhã. E liberdade, meu amigo, não é ter muito dinheiro. É saber viver com o que se tem, escolher com consciência e construir uma vida sem depender dos outros. Seu filho não precisa de tudo, mas ele precisa aprender a valorizar o que conquista. E isso começa com você. Hoje, com um simples "vamos conversar sobre dinheiro em casa?", escolha um passo só. Pode ser os potes, pode ser a mesada com tarefas, pode ser só perguntar no supermercado. O que você acha melhor comprar? Pequenas ações geram grandes mudanças. E o futuro do filho começa agora. Não amanhã, não na faculdade. Agora. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, porque isso ajuda demais o canal. Compartilhe com aquele pai ou mãe que vive bancando o filho adulto. Pode ser exatamente a ajuda que ele precisa.
E se inscreva aqui no canal com o sininho ativado, porque aqui a gente transforma as boas intenções em boas práticas. Falamos de educação infantil, inteligência emocional, brincar e aprender e tudo que ninguém te ensinou sobre criar filhos com propósito. Porque criar filhos já é difícil, mas não precisa ser no escuro. Até o próximo vídeo e lembre-se, o futuro do seu filho começa na próxima conversa que você vai ter com ele.